gravação. Bom dia, tudo bem? A gente está começando hoje esse canal, esse podcast aqui. Nós vamos nos apresentar. Meu nome é Maria Luísa, eu sou de Porto Alegre, a Ariane, a Tati. Nós nos conhecemos no Clube da Paloma. A gente adorava, todas temos em comum gostar de ler clássicos. E aí eu entrei no clube, e acredito que as gurias também, né? Depois cada um vai falar por si. Por causa disso, assim, os títulos eram muitas coisas que eu gostava, assim. E aí acabou se formando um grupo super legal, e aí a gente começou a ler, a combinar de fazer outras leituras paralelas, assim. E aí a gente criou um grupo que era a LC Clandestina, e começamos lendo os Buddenbrook, de Thomas Mann. E aí, o que aconteceu? Daí que vem o nosso nome. Nesse livro tem as primas de Breitstrasse, que elas são as que fofoqueiam. E a gente disse, a gente queria fofocar mais sobre os livros. E aí nós começamos a fazer isso no final de semana, a gente fez um canal no Discord, daí que a gente conversa. Somos nós 13, temos outros primos também, que volta e meia, se Deus quiser, vão aparecer por aqui, visitar esse espaço. Então a gente resolveu criar esse espaço, transformar ele num podcast para a gente continuar as nossas leituras. E agora a gente começou a ler Hamlet e David Copperfield, em pequenas doses. As gurias vão explicar depois o porquê disso. E aí várias pessoas nos perguntaram, assim, a gente tem Instagram de livros, se a gente ia fazer LC, como é que a gente ia começar. A gente achou que pelo podcast ia ser um bom momento de começar a abrir esse espaço do podcast, porque por aqui a gente pode ler junto com mais pessoas. Quem quiser visitar o espaço virtual, a gente combina de visitar, e quem quiser só acompanhar as leituras, colocar opiniões, dúvidas, críticas, já pode usar esse espaço aqui do YouTube mesmo, ali nos comentários, e a gente vai se atualizando por aqui. Mas uma vez por semana a gente vai estar aqui falando sobre a meta. Né, Ariane? Posso te passar a palavra? Sim. Oi, pessoal, sou a Ariane. Como a Malu disse, a gente se conheceu no grupo da Paloma, né? Eu estou em São Paulo, mas conheci a Paloma, eu estava morando em Paris. E acho que isso a gente tem em comum, e a maior parte das pessoas da comunidade, né, de book redes, de não ter com quem conversar, amigos ou parentes que leiam ou não leiam no ritmo frenético que a gente lê. Então, encontrar pessoas que gostam de ler os clássicos, que na época que eu conheci a Paloma, né, ela que me apresentou para os russinhos, né, como ela diz. Então, encontrar pessoas com quem conversar sobre essas coisas e que tenham entusiasmo de falar sobre isso todos os dias, como nós, foi, assim, maravilhoso. E tem um ano, né, que fez o clubinho, acho que nós três entramos bem no comecinho, então a gente se encontrando nas leituras conjuntas, conversando nos grupos, fomos criando esse laço, né? E somos amigas, por enquanto virtuais, mas nós iremos nos encontrar. E no clubinho tem as leituras oficiais e acabaram também surgindo leituras paralelas no próprio clubinho, mais livros que a Paloma panfleta muito, como ela diz, e os Buddenbrook, que é um exemplo, a gente sabia que ela não ia ler, então a gente criou um grupo L-Clan, né, que fazia as leituras clandestinas, como a Malu disse. Começamos a ler junto e a partir daí, cada mês alguém fala um livro e alguém quer ler e a gente vai fazendo subgrupos, né, mas nós três estamos sempre em todas, porque a gente não consegue dizer não. E a gente estava com essa vontade de ler Shakespeare, né, eu estava com essa vontade por conta de outro livro. A Tati também vai falar da história dela, né? A Malu já leu bastante coisa, mas queria reler, e a gente falou, vamos começar. Decidimos começar sem ordem cronológica, então a gente escolheu o Hamlet porque é uma das famosas e era uma que eu já tinha um outro projetinho para ler. E como nós temos os compromissos do clubinho, outros compromissos de outros clubes, a Malu também tem um clube de leitura dela, da cidade dela, a Tati também tem um onde ela mora, então participa de um, né? São muitas coisas a gente falou, para nós mesmos, né, lermos com calma, outras pessoas que também leem outras coisas conseguirem participar. No caso do Hamlet, a gente vai ler um ato por semana, né? A gente achou que assim funciona bem, e nós testamos já essa primeira semana, a gente vai falar um pouquinho.
E no caso do David Copperfield, a gente leu bastante sobre como esse livro foi publicado e, na ocasião, como ele, né, foi lido e discutido pelas pessoas, e nós optamos também, até pelo tamanho, vivenciar esse livro, digamos assim. E aí eu vou deixar a Tati falar um pouquinho mais sobre isso também, se apresentar. Eu sou a Tatiana, eu moro atualmente na Alemanha e conheci aqui também um clube do livro da Val. Inclusive foi ela que me apresentou, me falou se eu não conhecia o Clubinho da Paloma, né, o canal da Paloma no YouTube, que a gente vai deixar aqui depois na descrição, para quem não conhece ainda. Ela faz umas resenhas muito legais e foi por esse meio que eu conheci o canal da Paloma e consequentemente o clubinho também. Daí sim que faz exatamente um ano, que nem a Ariane falou, e mais ou menos um ano, né? E a Val aqui na Alemanha, também brasileira, ela ela coordena um grupo, um clube do livro, e ela lê, o pessoal aqui lê bastante mais literatura contemporânea brasileira, né? Ou em português. Mas aí eu comecei, quando eu conheci o clubinho, eu falei, não, tem um monte de livro que eu quero ler. E aí eu comecei lá com vocês, e aí, né, que nem a Malu falou, que a Ariane falou, a gente começou a querer ler mais e ler alguns livros que a Paloma já tinha lido, que não ia, a gente sabia que não ia entrar no clubinho. Então foi para a gente foi para a clandestinidade e acabou criando esse grupo aí. O mais interessante, eu acho que nem a Ariane falou, a oportunidade de você ter essas pessoas, né? Eu praticamente aqui também não tinha ninguém próximo para conversar sobre os livros e tal. Então, para quem gosta de ler freneticamente, que nem a gente, e que não diz um não, né? Para nenhuma leitura, então foi muito legal a experiência. Mas a gente também aprende, eu acho que a gente aprendeu bastante também, que aceitar todas as propostas também não é uma boa. Então, acho que a nossa proposta aqui é um pouquinho disso, da gente talvez reduzir um pouquinho a velocidade na leitura, para aproveitar um pouco mais e para fazer como antigamente, que nem o livro do David Copperfield, que a gente vai começar a falar um pouquinho hoje dele aqui. Ele foi lançado e foi publicado em folhetins, né? Então essa ideia de você ler um pouquinho a cada semana, ou assim, num ritmo que aqui a gente vai explicar qual vai ser nosso ritmo, mas essa a ideia de você ler um pouquinho de cada vez e não devorar um livro de repente, sim, em um mês já acabar com o livro e ler rapidamente. Para absorver um pouco mais, faz repensar a história que a gente está lendo, os personagens, e também com o Hamlet, também, que é uma coisa, né, a gente queria ler já fazia um tempo, e, assim, é uma leitura considerada difícil, né, às vezes por algumas pessoas, porque ler Shakespeare né, não é, ao menos eu considero uma leitura um pouco mais não difícil, mas é uma coisa que todo mundo fala tanto que às vezes dá até medo de ler, né? De falar assim, será que eu vou entender ou não? Mas eu acho que pela essa primeira leitura que a gente já fez agora, depois a gente vai explicar o que a gente leu ou não, eu acho que dá para ver que não é aquele bicho de sete cabeças e que a gente pode, é para todo mundo mesmo, não é uma coisa que a gente, que assim, é só quem tem conhecimento em literatura, né, quem tem muito assim, conhecimento acadêmico e tal, que consegue ler. É uma coisa legal que eu acho que dá para a gente compartilhar aqui nessas nossas leituras, e conforme a gente for lendo, a gente vai conversando sobre o que leu, o que não leu, e aí a gente convida também a todos que quiserem participar, acompanhar aqui com a gente a leitura e mandar os comentários se estão lendo, se estão gostando, e eu acho que isso aí vai enriquecer um pouco mais a nossa leitura e a de vocês, pelas informações que a gente pode trazer aqui.
A gente lê muito, a gente é meio inimigas do fim, as três, né? Acho que é o que a gente mais tem em comum, assim. A gente quer ler todos. E isso vem muito dessa ideia de ler devagar, além de poder conciliar outras leituras, que inevitavelmente a gente é maior que a gente não consegue parar a dizer não para as outras leituras, mas especialmente por isso que a Tati falou, de a gente conseguir fazer, curtir mais a obra, assim. E como são grandes clássicos, a gente nunca pode esquecer que a gente, quando eles foram lançados, eles não eram grandes clássicos, as pessoas liam porque era gostoso e era divertido. E são obras que são gostosas e são divertidas, mas que às vezes a gente tem muito medo de... Eles, geralmente, antes de ser clássico, eles eram um bom livro, né? Eu acho que isso aí também a gente tem em comum, assim, a gente não tem medo de encarar, porque aqui vocês não vão encontrar uma coisa assim de mega intelectual, de acadêmico, assim, nada contra, mas não é a nossa área, né? Então eu acho legal, e acho legal também essa coisa de a gente ter, tipo, quando a gente acompanha uma novela, né? Vocês conversam sobre aquilo, a gente vai. E é isso que eu acho que acontecia antigamente, quando esses livros eram lançados em capítulo, cada semana um capítulo, né? Então vai ter um pouco disso, eu acho, também, né? Sim, acho legal falar isso, né? Nenhuma de nós tem formação literária ou letras ou nada similar mesmo. E nossa formação se dá através dos livros e tudo que a gente aprende com os nossos colegas, né, nos grupos, nossos primos, mas todo mundo do clubinho, e é disso que a gente gosta. Então a gente está aqui para falar como seres humanos mortais. Mortais e amantes de livros. Isso, e nesse sentido, discutir a história. É claro que a gente pode trazer uma informação ou outra um pouco mais técnica da bagagem de leitura que a gente tem, ou também porque a gente tem uma outra doença, né? Vamos ler Hamlet? Vamos ler Hamlet. Vamos ler Hamlet em inglês, vamos ler a adaptação em português, vamos ler biografia de Shakespeare. Tati tem as versões em inglês com explicações também, porque um pouco do que elas falaram, acho que a gente pode começar mais sobre Hamlet, né? Sobre Hamlet, então, né? A gente vai ficar nesse paralelo que, inclusive, me pegou de surpresa. Não sei se vocês já sabiam, né? Do David Copperfield está relacionado a Hamlet. Eu confesso que eu não sabia, apesar de ser um livro super conhecido, né? Mas eu estudei tradução também, né? A única coisa que eu tenho próxima a essa parte de leitura, né? É isso. Eu sempre me interesso, e como eu morava fora, eu lia muita coisa bem mais no original, né? Então, eu gosto muito de comparar, a Tati também, não sei se começou morando fora também, a Malu também tem curiosidade. Então, geralmente eu já pego tradução e original, e acho que o desafio de Shakespeare, até para quem é falante da língua inglesa, né, é um pouco o inglês da época. E para mim, pessoalmente, foi o formato, né? Assim, eu nunca li nada que não fosse prosa, até poesia eu leio muito pouco, assim, pouquíssimo mesmo. Eu tenho lido menos de 10 livros. Ah, Malu, eu sei que é amante. Eu adoro. Então, assim, a mudança do formato também é uma quebra, né, inicial para ir acostumando. Então, eu acho que esse livro do Amileto, né, ajuda bastante nisso, porque ele vai contextualizando um pouco, e a edição da Tati também, que ela vai trazer depois, tem bastante explicação, e para qualquer pessoa que está começando, eu acho que isso ajuda muito, e ler em grupo também, né, porque cada pessoa tem uma bagagem diferente e vai acrescentando. Mas, nossa, eu não esperava, estou morrendo de rir com esse livro, assim, é muito divertido. Com o Hamlet. Eu comprei por influência da Ariane. Não, a gente tem que falar, porque pode ser podcast, né? Então, esse aí é Hamlet, ou Hamleto, do Rodrigo Lacerda da Zahar, que é uma versão que ele fala para jovens curiosos e adultos preguiçosos. Bem legal, bem divertido. A gente está fazendo essa leitura de Hamlet e de David Copperfield, não está lendo num livro especial. Às vezes, quando nós formos ler tudo na mesma edição, às vezes a gente até pode se referir a páginas e tal. Mas aqui não, aqui a gente está lendo em várias edições, inclusive o Hamlet. A gente acabou pesquisando, assim, eu estou lendo numa edição que é bilíngue e peguei na biblioteca uma edição que é toda em inglês,
com do lado inglês mais fácil. E também tem vários comentários, então isso acaba enriquecendo um monte, é bom também, é legal para as discussões. Só que tanto Hamlet quanto David Copperfield vai ser super fácil de acompanhar, porque um é dividido em pequenos capítulos e o outro tem a questão da cena e do ato. Então, quando a gente se referir a alguma passagem específica, a gente vai dizer para vocês é a cena tal, ato tal, cena tal. Então, vai ser fácil de localizar. Né? Futuras leituras que a gente fizer, que a gente até tem uma leitura que a gente ajusta, que é de Proust, já é mais difícil por ler em edições diferentes, porque ele não tem essa coisa de são capítulos longuíssimos e tal. Mas agora vamos nos deter nessas duas. Então, assim, o que vocês tiverem em casa, e geralmente são livros que a gente tem, principalmente o Hamlet, né? Vamos encarar essa leitura juntos, que tá sendo vai ser bem legal. Essa questão de ler no original, eu acho que o meu grande medo era de não conseguir, talvez, entender por essa questão do inglês antigo, né? O Hamlet. Mas aí, assim, eu tô lendo nessa edição aqui, que é é uma edição da Arden Shakespeare, tem todas as obras, ou quase todas, eu acho, as obras do Shakespeare nessa edição, e é muito legal porque, eu ainda não li a introdução e os textos iniciais aqui, porque, assim, eu gosto de ler depois, né, de terminar. Eu falei, não, então primeiro eu vou ler o texto, né, a peça, e depois eu volto para os comentários. Mas mesmo assim, em cada página tem os comentários, as notas, tanto das palavras que podem ser que a gente não conheça, né, por serem, ou às vezes até não só de não conhecer, mas por elas terem um significado um pouquinho diferente do que a gente entenderia. Então aí facilita um pouco a interpretação do próprio texto. Aí eu só estou achando muito legal, porque apesar de ter um pouco desse medo de não entender o inglês, eu ainda, por enquanto, só li o ato 1 aqui, né, que são as 5 primeiras cenas, e eu achei que dá, para quem tem um conhecimento em inglês, não é nada não é nada assim tão difícil de acompanhar. Era esse o meu grande medo. E eu acho legal também, eu não acho que o ler em português também a gente vai perder tanto assim, né, da obra e do que a gente pode ter com a leitura, através da leitura. Só que tem uma questão que eu acho interessante, é a sonoridade, né? Porque aí que é importante às vezes até achar ou assistir a própria peça ou um filme que tenha encenado Hamlet para você, porque quando é falado, né, é diferente do que quando você escuta, é diferente de quando está lendo. Ou então, às vezes, quando eu não estou conseguindo me concentrar muito na leitura, eu tento ler, eu não gosto de ler em voz alta para mim mesmo, mas aí eu tento ao menos pronunciar, mesmo que seja baixinho para mim as palavras, porque aí eu sinto um pouquinho mais das rimas, né, e da sonoridade do texto, que tem muito, né? O Shakespeare, o famoso, e a riqueza dele também é isso aí. E por isso que é legal. Eu acho que daí vale a pena, além da leitura, fazer também ou escutar alguém lendo, ou acompanhar com um audiobook ou alguma coisa assim. É legal. Eu fiz isso aí, eu estava tentando escutar ao mesmo tempo que estava lendo, e foi bem legal. Assim, apesar de parar bastante, porque, né, tem várias notas para ler e tal, mas eu acho que depois, talvez no final, é legal escutar inteiro e acompanhar essa evolução, porque normalmente quem lê e faz um audiobook coloca bastante dessa entonação, né? Quem está fazendo assim, então é como você assistir no teatro e tal. E o audiobook, na verdade, seria como se a gente estivesse escutando a peça no rádio, alguma coisa assim, né? Aí me lembrou a questão dos folhetins aí porque a gente vai falar aqui do David Copperfield, que foi o livro que foi lançado em folhetim, né? E aí eu li alguma coisa na internet, alguém falou que isso, na verdade, na época, era a novela, né? Se voltar um pouquinho de tempo atrás, ou atualmente nossas séries do Netflix.
né, que você ia acompanhando, você ficava ansioso para o próximo capítulo, porque você não tinha o livro inteiro ali à sua disposição para ler. E isso foi antes até das novelas que eram no rádio, né? Antigamente as pessoas passavam histórias ou liam histórias ou pelo rádio antes da televisão. E aí eu lembro não, mas já ouvi pessoas mais assim de idade falar que ficavam ansiosas, né, para escutar lá no rádio, tal hora tinha lá a história e tal, e aí as pessoas iam e ligavam o rádio para escutar, era a continuidade daquilo, e é o que a gente faz hoje. Hoje em dia com as nossas séries, né? Só que aí a gente resolve esse título de uma vez. Talvez seja pra gente repensar um Maratona. pouquinho. Maratona faz lá e como assiste tudo. Talvez seja um pouquinho para repensar se a gente não deve, assim como os livros, ler um pouco mais devagar ou assistir alguma coisa mais devagar para absorver um pouco mais o conteúdo. No início primórdio das séries, quem viveu sabe, era assim, né? Ainda tem algumas, né? Acho que Game of Thrones não lançava, né, o pacote de temporada, lançava um semanal. E eu acho legal, inclusive, eu não assisti Game of Thrones, mas eu via meus amigos se reunindo para assistir o episódio que vai sair no dia tal. E além de prolongar, né, a nossa vivência com o livro, foi um pouco do que vocês dois falaram, né? Fica como novela, então você tem uma semana para discutir tudo o que aconteceu, o que acha que vai acontecer, o que está achando do personagem tal. Então, eu estou animada até para essa experiência. Vai ser bem longo, assim. A gente até está pensando um pouquinho, porque os capítulos têm, assim, 10 páginas, 15 no máximo, a maioria de David Copperfield, né? A gente não vai conseguir separar um livro do outro. Exato. Mas, e assim, 10 páginas a gente lê tão rapidinho, né? Fica a semana inteira assim. Conforme ele foi lançado, né? Levou 18 meses, 1 ano e meio. Então, assim, vai ser um projeto muito longo. Então, talvez a gente faça assim, metade, né? 2, a gente ainda vai avaliar. Também, conforme as pessoas que quiserem participar com a gente. A gente fez esse primeiro, né, piloto. E é bem facinho, a linguagem, tudo. Também achei a história divertida. Não sei se vocês tiveram essa percepção. Até você, Malu, que leu em outra edição. Quero saber. Porque eu até fiquei com isso na cabeça, que o tradutor dessa edição que eu tô lendo da Zahra é o mesmo da edição de Moby Dick que eu panfletei muito, né? Sim. Ai, meu Deus. E aí eu fiquei. E são livros, assim, né? De uma mesma época, traduzido para Zahra pelo Bruno Gambaruto. E eu fiquei, será que eu tô lendo, né, uma questão que muita gente lê tradução tem, será que eu tô lendo o tradutor? Porque ele escreveu esses 2 livros que eu tô lendo. Eu achei muito semelhante, assim, não é ironia, por enquanto, né, é mais engraçadinho mesmo, assim, gracinha, piadinhas, sabe, eu adoro. Eu também. E eu acho muito legal. O primeiro não, eu tinha lido o Charles Dickens só o Conto de Natal. E eu acho tri legal essas coisas ingleses, assim, essa meio ironia fina, assim, deles. Às vezes é meio um pouquinho humor negro, assim, eu acho fantástico. E esse primeiro capítulo é muito bom, né? Que ele conta do nascimento dele. Mas, assim, antes de eu ir pro David Copperfield, eu queria falar um pouco sobre essa edição da Tati, que eu não tenho edição, tá? Mas a Tati, assim, ó, gruda nela que é sucesso, porque ela sempre tem umas edições maravilhosas. E aí eu tava lendo esse livro que é do Harold Bloom, tá? Não tô lendo ele inteiro, tô lendo pedacinhos, porque ele fala sobre todas as peças de Shakespeare. Ele é um apaixonado por Shakespeare, e ele dizia que lia todo ano toda a obra, e realmente porque ela é um ensinamento de vida. O próprio título que ele fala, Shakespeare é a invenção do humano, como se ele tivesse inventado humano, é tipo uma bíblia, né? Por isso que as obras são canônicas. Então, os personagens de Hamlet, além de serem muito interessantes, mesmo tu nunca tendo lido nada do Shakespeare, personagens tanto do Hamlet quanto dos outros, às vezes a gente até mistura, porque eles estão tanto no nosso imaginário, foram feitas tantas óperas, peças de teatro, cinema, e quando não é inspirado nele, tipo, como o próprio David Copperfield, assim, há tantos anos tão inspirado nele, e o próprio Shakespeare se inspirava em coisas anteriores, então que às vezes já estavam no imaginário popular,
Tipo como o Goethe, assim, que tem o falso do Goethe, mas na realidade ele já era inspirado numa história anterior. Então são histórias que já estavam populares na época, situações. Então é impossível a gente não se identificar assim e ver essa coisa que eu acho a mais linda da literatura, assim, essa coisa universal que a gente foi escrito lá, mas é tão atual sempre, né? E a minha edição que eu estou gostando bastante, que é essa aqui, depois eu até vou botar ali, ela tem metade no inglês clássico e a outra coluninha no inglês mais normal. Então aí fica fácil de ler na coluninha do inglês normal, né? Que eu não sou tão expert. Mas isso que a Tati falou também de fazer, que algumas pessoas chamam de shadow reading, de ler ouvindo, é outra coisa boa desses clássicos, porque tu pega um Hamlet, um Moby Dick, tu vai encontrar gente, como é que diz, o audiobook feito por gente boa de ouvir, sabe? Mas eu recomendo, inclusive recomendo para Tati, que faça assim a leitura alta. Eu adoro ler poesia, adoro ler em voz alta. Pareço uma a louca. Os vizinhos devem dar risada. Mas é bom a gente ouvir a nossa voz nunca é tão bonita quanto a voz dos caras que fazem os audiobooks, né? Mas é bom a gente se ouvir e sentir essa sonoridade. Isso que a Tati falou, assim, eu acho muito perfeito, assim. Ouvir a sonoridade do Hamlet, assim, porque é muito legal, assim. E acho que isso acaba mais uma coisa que liga os dois livros, né? Que também a gente começou com essa ideia, porque na época do David Copperfield, esse livro era muito lido em família, né? Assim, um pai ou a mãe lendo para todo mundo na sala. E a gente até teve, inicialmente eu pensei, né? Falei com as meninas, e se a gente lesse, né? Fizesse um podcast lendo? Só que tem toda a questão de direitos autorais e tal, então não vai rolar em grupo, né? Mas individualmente ainda pode, né, Malu? Ou com as suas famílias, se conseguir agrupar. E tanto o Hamlet, eu acho que se os teus filhos já foram, claro, meio umas coisas meio assustadoras, mas tipo já adolescentes já dá para lerem, né? Tem um monte de versão adaptada também, né? Sim. Primeira vez que eu li na aula de inglês uma versão adaptada, assim, bem para criança mesmo, assim. Foi bem legal. E o David Copperfield eu li só o primeiro capítulo, mas achei tri legal para ler em família, assim. Achei que ele é bem. Inclusive, Mas tô lendo em né, português, tá vendo? eu acho que a nossa escolha nem foi tão pensada assim, mas o David Copperfield tem um monte de alusão ao Hamlet, né? Já começa no primeiro capítulo, e as notas dessa edição aqui, elas são bem legais, né? A Ariane está lendo nessa daqui também, e já faz bastante referência ao Hamlet mesmo, do Shakespeare, e é legal porque nessa época que o Charles Dickens estava escrevendo, né, essa obra especificamente, que eles dizem que é mais próximo do que seria uma biografia, né, dele, já era ele já tinha escrito outras obras que já tinham sido um grande sucesso, né? E aí essa foi não sei se foi a última, mas foi já era aguardada, assim, por ele já ser um autor de sucesso, né? Então essa questão do folhetim e tal, ele já tinha feito com as outras obras, e nessa aí a expectativa era grande para essa história. E era um momento ali, ele lançou esse livro de 1849, 1850, né? Que foi a época do folhetim. E nessa época foi quando foi a maior ascensão do Shakespeare como a pedra fundamental da literatura inglesa. Então, isso aí eu estava lendo essas, assim, procurando informações a mais, tá, ontem, aí eu lembrei até da Malu, daquela frase que o McCarthy fala sobre, que a gente estava lendo o Meridiano de Sangue no clube, né? Mas ele fala dessa relação das obras serem, assim, elas têm, não necessariamente, mas uma forte influência das obras que o autor leu, né, e que ele gostou. Então, a gente pode ver que não só no Charles Dickens, mas em muitas obras que a gente for ler, tem muita influência de Shakespeare, né? Eu acho que Shakespeare é, assim, realmente, uma coisa. Às vezes a gente fala assim, não é necessário ler Shakespeare. Eu acho que talvez seja.
Um momento ou outro na vida talvez seja não necessário, mas bem gostoso e que a gente tira um grande proveito, porque muitas obras foram feitas e foram baseadas ou tiveram inspiração nos personagens de Shakespeare, nas peças, e eu acho que essa é uma relação que quando a gente começa a ler mais e já leu alguma, né, já leu uma certa quantidade de livros, de clássicos, a gente consegue, ou a gente, através das notas nos livros também, a gente começa a estabelecer mais essa relação, né? Essa relação das obras estarem, assim, intercaladas. E eu acho que isso aí vai ser legal da gente estar fazendo essa leitura junto, porque aí calhou, né, de ser... A gente queria começar a ler algum Shakespeare, e a Ariane já tinha ideia de ler o Hamlet, começar por ele, mas foi legal porque ficou bem casado aqui as duas leituras, com relação às referências. Mas também, assim, não só na Inglaterra ou na literatura de língua inglesa, mas também o Machado de Assis, no Brasil, tem bastante influência do Shakespeare, né? Alguns contos e romances, tudo fazem alusão também às obras de Shakespeare. Então, acho legal que é uma coisa assim, meio universal, né? Shakespeare é universal. Não tem como fugir de Shakespeare, né? E outra coisa, não tem por que fugir, porque é muito bom. Não precisa fazer tipo Oral Bloom, ler toda a obra todos os anos, mas ler todo ano um Shakespeare, tantas tragédias, as comédias, tudo é legal e é uma obra muito vasta, né? Tipo, tem muita coisa. A gente escolheu o Hamlet, eu acho que provavelmente vamos ficar nas tragédias principais agora, mas depois pegar uma comédia, pegar é bonito, é interessante, é incrível, assim, tu vai ver, em filme vai ter, às vezes, eles fazem muito em filme eles fazem muito isso de fazer uma peça dentro do filme, né, as crianças estão na escola ensaiando a peça tal, geralmente é uma peça de Shakespeare, né, então sempre vai ter alguma alusão. Eu me lembro quando eu era menor, eu era apaixonada por aquele filme Sociedade dos Poetas Mortos, que eles fazem uma peça, e é bonito, é o cenário e tal, mas o mais legal de cada vez que a gente lê, tipo agora, assim, nesse livro que a Ariane indicou, que ela está panfletando aqui, ó, o do Rodrigo Lacerda, ele chama atenção no iníciozinho para como é que era o teatro na época de Shakespeare, né? Como é que ele era, como é que essas peças eram apresentadas, os personagens femininos, mulheres não podiam ser atrizes, então eram interpretadas por homens. Então ele nos situa assim, faz essa viagem no tempo assim que é bem legal, assim, que é uma coisa que sempre eu leio e eu não tava, nunca me perguntava muito, eu sabia que tinha o teatro shakespeariano, eu cheguei aí na cidade do Shakespeare, assisti uma peça, e eles têm um teatro shakespeariano, e depois em Chicago, que é uma cidade que eu vou bastante, porque meu irmão mora lá, ele me levou, eles têm um teatro shakespeariano lá, e aí o palco é bem assim, sabe, a peça que a gente foi ver, pelo menos o palco estava montado dessa forma, como ele descreve ali, e a gente começa a entender, e aí eu fiquei viajando, né, porque, tipo, ele fala isso aí, é bem essa imagem que a Ariane mostrou. Ele fala, a gente lê Shakespeare, assim, nem lembra, assim, que ele foi criado para aquilo. E tu vê a genialidade do cara, ele montou aquilo para uma peça, para ser popular, e até hoje a gente lê e vê várias leituras e várias mensagens. Mas o que mais que me chama atenção, tanto no Shakespeare, no Charles Dickens, é que era para ser popular mesmo, era para a galera ir no teatro, né? Não era, o Charles Dickens era para a galera ler, o pessoal ficava ansioso pelo próximo capítulo. Então, assim, pô, não é uma coisa assim que hoje em dia a gente, Shakespeare, Charles Dickens, não, é uma coisa que é para ser acessível. O autor não queria ser um grande clássico, né? Eu acho que essa coisa existe muito mais hoje, as pessoas já pensam, mas será que vai sobreviver? Será que... Não, vamos fazer a arte, vamos deixar ela rolar. Se for para sobreviver, maravilha, né? Que bom, né? Eu acho que é bom a gente lembrar isso, que eram coisas populares, era para massa, era para todo mundo, não tem porque hoje a gente colocar num local, né, num pedestal inacessível, né? E isso dessa edição é bem isso que a Malu falou, é super possível ler só a peça, né, assim, ponta a ponta, mas o legal dessa edição, além, né,
das explicações das notas, né, como a Tati falou também, explicações de determinadas palavras, situar, né, que era o rei da Dinamarca versus foi escrito na Inglaterra, essa parte da ambientação da época, o que era peça, que recursos não existiam, né, porque não tinha nenhum, né, de iluminação, sonoridade, de mulheres não poderem encenar. Acho que tudo isso traz um extra, assim, não é necessário, mas conhecer melhor como era na época, ser uma peça, né, nos situa melhor na ocasião. E ia falar pra gente também combinar um Discord de assistir uma adaptação juntas no final, né? Vai ser legal. Eu acho que isso é super legal. Tem tantas bonitas, né? E vamos passar pro Charles Dickens? Se bem que a gente tá falando tudo meio misturado, né? Eu falei, eu amei esse primeiro capítulo, eu queria falar um pouquinho sobre ele, assim. A frase de entrada, eu acho que isso aí não tem problema de a gente falar, né? Acho que não. Acho que não até quero direito à frase. isso. A gente tinha que falar porque vai para a coleção dos começos mais bonitos, né? Mais legais, né? O primeiro capítulo, esse que a gente combinou de discutir hoje, é o capítulo Naço. Alguém quer falar a primeira frase aí? Bora, Tati, tu que tem vergonha. Se terei me revelado ou não o herói de minha própria vida, ou se tal posição será ocupada por outra pessoa, caberá a estas páginas demonstrar. Acho que é só essa daí, tá bom, né? Então, eu tava... eu gosto do resto. Eu sublinhei o resto. Eu vou ler o resto então, hein? Então leia o resto. Para começar minha vida do começo, registro que nasci, segundo a informação que me deram e em que acredito, numa sexta-feira à meia-noite. Dizem que tão logo o relógio se pôs a badalar, eu me pus a chorar. Achei todo esse parágrafo sensacional, assim. Sim. Não, esse parágrafo é sensacional. A melhor abertura de livro, assim. Sempre que eu leio uma abertura de livro bom, eu digo a melhor abertura de todos os tempos, mas esse está muito a melhor de todos os tempos. Essa vai entrar pro hall também, né? Não, muito boa, muito boa. E aí chega aquela questão também, depois ele conta, né, como é que nasceu e tal, e que tinha uma tia que era muito rica, que tinha sumido, mas ressurgiu no parto, e queria muito que ele fosse uma menina, mas ele não era uma menina. Ela foi embora. Esse rei apagou e foi embora. Esse humor, assim, um humor meio autodepreciativo, assim, eu acho muito de coisa inglesa. Falando dela, assim, quando ele fala, meu pai, lhe fora um sobrinho muito querido, creio eu, né? Umas coisas assim, ele fala, era muito querido, creio eu, então quer dizer que já coloca uma dúvida pra gente, né? Fica meio um tom de comédia. Acho que isso dá dúvida, né? Desde o início, assim, já deixa um suspense, né? Se eu terei revelado ou não o herói da minha própria vida, vamos aqui ler 1000 páginas para descobrir. Sim. E isso, né? Começar minha vida do começo, né? Como ele fala, nasço. Aí ele fala, segundo a informação que me deram e em que acredito, porque realmente, quem lembra de quando nasceu, que horas, o que foi? Alguém, a gente só acredita. E aí ele explica essa questão da meia-noite também, né? Achei interessante, não fazia ideia disso. Não sei como tá a sua edição, Malu, mas eu fui ver no inglês, né? Porque é tão evidente aqui, mas que foi ao mesmo tempo, né? O relógio, e o som do relógio e ele chorando exatamente ao mesmo tempo. Deu uma imagem, né? Melhor. Assim, cena. Diz que pela a crença na época, por essas condições de nascimento, ele estava destinado a ser infeliz na vida. Então, acho que isso aí já é um presságio de várias desventuras que vai ter no livro. Isso você falou a palavra-chave, Malu, eu até marquei aqui na nota, que me lembrou muito, que eu falei, né, no início que eu associei a Moby Dick, que a gente acabou de ler, também tem muita referência a Shakespeare e Bíblia, que a gente vinha falando. Esse capítulo, pelo menos, tudo é sobre bons e maus agouros, né, o presságio, que 100% Moby Dick, eu fiquei, nossa, não é possível que tudo que a gente vai ler agora está relacionado. É mau agouro e mau presságio.
são coincidências legais, né? E ele até fala aqui, né, numa parte, não vou entrar em detalhes, mas sobre a forma como ele nasceu, que na nota do nosso, Malu, que o Omnio era usado para amuleto para navegantes. Eu fiquei, meu Deus. Pronto. Não consigo sair de Moby Dick. Não consegue. Não, ele fala só que era uma proteção especial. Ele não chega ele fala bastante sobre essa questão do Amnio, né? Que eles guardaram, porque geralmente as crianças que nasciam com isso, eles aproveitavam para guardar e tal, que era um amuleto, mas não falou que era para. Não fala sobre as navegações aqui. Eu acho Tem que, até uma como o festinha de Madafé. Bruno, o tradutor, ele mesmo. Falei com ele no Instagram. Ai, Falei para chique que ele, tu tá. ganhei meu dia. Ele estudou a vida, assim, ele dedicou grande parte da sua vida, né, acadêmica a estudar Moby Dick. Então, assim, ele é especialista em navegação, eu acho. Então, por isso que eu falei, eu tô lendo os dois dele, vou ficar um pouco obsessiva também. Mais uma coisa, mas aí ele explica que sobre a navegação particularmente, né? É uma nota bem grande até. Sim. Mas achei curioso. O que é legal dessa edição, né? Que tem bastante nota e a gente consegue Ele gosta de situar uma melhor. nota. Eu não comprei essa porque eu já tinha, tá? Porque agora eu aprendi depois de Moby Dick que a gente sempre tem que ler a edição que vocês recomendam, porque acaba se revelando ao longo da leitura melhor. Até Moby Dick eu baixei no Kindle e tô lendo a edição de vocês. Se você gostar, você compra as duas. E tem as duas. Só ter uma, né? Essas gurias só me arranjam um problema. Mas não, falando sério, é maravilhosa mesmo. As notas de Moby Dick da edição da Zahara faz bastante diferença. Eu acho que David Copperfield, eu vou me alicerçar em vocês. Eu tô gostando dessa edição, mas tá no iníciozinho, né? Mas não sei se até o final da nossa leitura eu vou... Não foi um excesso do tradutor, porque depois, quando ele está apresentando a tia, né, e ele faz a piadinha lá que ela reclama, né, de navegantes e pessoas que ficam viajando e só viajando na maionese, divagando, né, como ele disse, e aí ele fala, né, era inútil demonstrar-lhe que certos confortos, dentre os quais talvez o chá que ela estava tomando, dependiam de tais práticas tão questionáveis. Sim, das navegações. Eu já marquei várias coisas e apesar desse não ser peça, né, como tem esse primeiro capítulo, pelo menos tem muito diálogo, ficou assim muito dinâmico, né? Ficou. Sim, é muito dinâmico e lembra várias coisas. Inclusive ele fala uma hora, né, eu anotei aqui, que ele fala, pisava tão macio como fantasma em Hamlet. Isso. Então ele já vem com uma referência direta de Hamlet, né? Elas estão conversando super bem e é muito dinâmico, é um capítulo eu acho, esses caras todos eles já eram naquela época roteiristas do Netflix, porque eles também têm aquela coisa de acabar o capítulo e ter um gancho, né? Sim. Confesso que foi difícil me segurar nesse apenas um capítulo, mas treino também, né? Treino, eu também, eu acho que isso aí também é outra coisa que a gente tem em comum, a gente é muito gulosa, né? A gente gosta, eu começo a ler, daí eu quero acabar. Mas eu tô perdendo essa experiência de que a Tati tá falando assim, de vivenciar o livro. Às vezes eu nem lembro o que eu li. Claro, eu acho que sempre fica, eu acho que é super válido, porque eu acho que sempre fica assim, às vezes tu não lembra, mas tu vai lembrar de uma cena, de um personagem, a mensagem que tem na tua cabeça. O próprio momento da leitura é muito gostoso, né? Mas esse tipo de leitura de a gente ler aos poucos, isso aí a gente vai colocando melhor, uma coisa também não exclui a outra, né? A gente pode ler um livro de cada jeito, mas tá sendo uma experiência bem legal e acho que vai ser bom pra gente aprender a fazer um slow reading, né? E também reler, né? Às vezes, por exemplo, eu já tinha lido, aí eu falei, não, mas né, para conversar e tal, eu preciso ler de novo. Aí eu fui lá e li de novo. Então, aí eu fiz mais anotações e tal, mas eu acho que às vezes aí dá até o tempo da gente já fazer uma leitura e uma releitura. Porque não, com metas tão assim, bem pequenas, então dá pra gente fazer a primeira leitura, assim, mais, né, não rápida, mas e depois voltar e prestar atenção em alguns detalhes que a gente talvez. É que nem a gente nunca consegue aprender tudo, né, na primeira leitura.
É muito difícil. Então, mesmo fazendo anotações e tal, então acho que às vezes fazer assim já é uma leitura e releitura junto. Porque fazer uma, né, voltar e prestar atenção um pouco melhor, você já sabendo o que aconteceu, né? Você já sabe ali, então você não tá, você já tem um background ali do que foi, então aí te abre assim um espaço para prestar atenção em outras coisas. Então aí a gente começa a pegar uma ironia aí que a gente não Exato. tinha pego, né? Fazer é, uma Uma referência, referência. isso. Eu, e eu acho que só a releitura, assim, que vai te atentar aos detalhes, assim, às vezes as pessoas, eu acho que a gente às vezes se preocupa muito em anotar tudo, em ver tudo, em tirar o suquinho. Não, lê, assim, faz essa primeira leitura, assim, mais no próprio, agora que a gente está lendo um capítulo por vez, lê o capítulo e depois relê o capítulo, sabe? Porque sempre tem detalhes, né? Tu imagina essas pessoas que escrevem essas coisas, o quanto elas não escreveram e reescreveram para chegar nessa fórmula tão perfeita, assim, né? Que seja E gostosa vocês, de ler. e Fala, vocês fala. tiveram essa ambientação completa, assim, né? Eu lembro muito do Gui, nosso primo. Beijo, Gui. Você é o É, nosso próximo convidado. nosso primo tem que vir conhecer esse Vem espaço. aqui, Tem. mas vem falar Que bem do livro, hein? Não vai falar mal. é, sem vir causar. Não, esse eu acho que ele vai amar também, ó. Outro beijo pro nosso primo chat GPT, É o nosso primo chato, Alexandre. É, que é o grande sponsor desse livro. Lembro da vida dele, e ele é uma pessoa muito exigente, tá? Esperamos Ele um é, dia ele é conhecê-lo super também, né? é. exigente. Vamos lembrar que ele não gostou dos maias. É, É. posso falar muito, mas. É, mas eu também Então, o não, Gui mas sempre fala de imaginar os cenários, sabe? E era uma coisa que até ano passado eu tinha muita dificuldade. Eu não sei se também vai ser influenciado pelo tipo de livro, né? Mas esse é um que, capítulo 1, eu já tenho a casa aqui na minha cabeça, não exatamente o personagem como ele é, mas assim, o, a, o visual, sabe? De onde estava acontecendo aquela cena. Não sei como foi para você. uhum. Aqui, Babi, eu acho perfeito. Eu tô sempre imaginando o cenário, sabe? Às vezes não tem nada a ver com o que é mesmo. Eu cansei de ver o filme, porra, mas isso Não, é tão mais legal, ou tão menos legal do que eu imaginei. Mas esse aqui é perfeito, né? Não tem como tu não ver assim. Não sei qual a informação que ele te dá, porque eu teria que voltar ali para ler de novo. Mas tu vai imaginando direitinho, né? eu acho legal essa questão da gente imaginar, né? Porque cada um, às vezes até o personagem ou o ambiente está relacionado com aquilo que a gente às vezes já conhece de algum lugar, né? Não sei, para mim ao menos funciona um pouco assim. A gente estava lendo Proust, então aí quando ele, né, e ele descreve bem lá os ambientes e tal, então é só que assim, algumas paisagens que eu já conheci, não que eu conhecia exatamente o lugar, mas da França e tal, então aí eu ficava assim, não, aquela começava a se formar na minha cabeça como aquela lembrança que eu já tinha também, né, de ter visitado ou ter uma lembrança do lugar, de fotos e mesmo de ter visto. E eu acho legal isso, como a gente cria isso na cabeça, né? É diferente, assim, não sei, talvez a questão de. O autor acho que colabora para isso, né? Assim, quando o livro é bom Claro. e tal, a gente tem mais uma facilidade, assim, de criar essas imagens, assim, né? Então, Eu Acho acho que que tem. Só complementando uma coisa, você falou do Proust, meu vizinho, né? Mas acho que até coisas que a gente não necessariamente visitou, mas nunca tinha pensado nisso que você falou, interessante. Tem a ver com as nossas referências, né? Às vezes um filme que você viu daquela época, ou, né, como você falou, uma foto, alguma coisa, ou só um local que não tem nada a ver com a Inglaterra, mas é um local, vou dar um exemplo aleatório, macabro, tal, que você associou àquela vibe daquele livro, né? É verdade, cada um vai pensar com a referência que tem, né? eu pensei porque a gente lá, acho que na leitura na leitura nossa conjunta lá do clubinho e tal, a gente pensa
assim, os personagens, o pessoal às vezes coloca foto. Ah, fulano me lembra, esse personagem me lembra esse daqui. Aí, né, é engraçado como ver, às vezes eu falo assim, nossa, pra mim não é assim, né, não, pra mim ele é totalmente diferente, mas também não tem uma foto, não, pra mim ele não é uma pessoa que... Mas é engraçado ver como as pessoas criam, né, ou se não, relacionam com alguém que já conhece, né, ou que já viu algum personagem, alguma foto, alguma coisa assim. É legal isso aí, né. Igual todo mundo agora para mim é o Rano, né? O Hamlet é o Rano, daqui a pouco o David Copperfield vai ser Rano também. Mas o Hamlet é total Rano. O O Rano Júnior. é um estado, assim, né? Sim. Um jeitinho de ser. Eu acho que o que vicia também na leitura é isso, sabe? Essa sensação que geralmente é tipo assim, o Proust ele te conduz para um universo assim, o Charles Dickens te conduz. Isso eu acho que faz alguma coisa no nosso cérebro que vicia muito, assim. É tão bom assim tu ler, essa leitura assim que meio que tu entra no livro, é uma sensação muito boa, assim. Acho que por isso que a É gente bom sair da busca. vida real. Exato, e entrar numa história assim que É. tem coisas boas, tem problemas, tem coisas ruins, mas não são os teus problemas, sabe? Dá um tempo para os teus. Sim. Sim. E às vezes tu encontra os teus problemas ali, né? Parece que, como é que ele É, sabia o que está acontecendo comigo? clássico dos clássicos, né? É, Ele me conhece. Charles Dickens, esse cara escreveu para mim. É, mas é muito bom. E o Hamlet ainda não, uma que eu ia falar, negócio do começo ali, não é uma grande fase de efeito, né? Os começos, o Hamlet vai estar as frases de efeito nos solilóquios deles, né? Que são famosos. Mas ele começa assim, quem é que tá aí? Como é que tu vai? É outra vibe, né, de início. Já chega chegando no meio do negócio. Porque quem sentou no teatro, ele vai ficar sentado aquelas 2 horas ali a princípio, né? Uhum. Mas no livro, eu acho que a frase tem meio que te pegar, né? Já marcaram alguma coisa no Hamlet? Eu já encontrei, assim, tem uma, né, que é muito famosa até aqui no Brasil, que eu nem esperava. Meio a primeira vez, né, que eu me lembro, é a primeira vez que eu tô lendo. O que que você... Marquei, agora eu tenho que pensar. Algo de podre no reino da Dinamarca. Nem fazia Sim. ideia que Algo isso de vinha de Shakespeare. algo de coisa do Reino da Dinamarca. Acho que hoje em Vai, dia é cringe isso, não sei se ninguém mais fala, mas mas a gente antigamente, ouviu falar, antigamente se falava isso. Antigamente se falava, é. E a gente nem sabia por quê, né? Sim. vocês marcaram mais algo. É, Os personagens são muito bons, né? são. Teve um trecho que eu gostei muito, quando ele fala nesse globo distraído. Vocês vão lembrar disso? Quando ele fala que vai lembrar da promessa que ele fez. Ele fala, nesse globo distraído da cabeça dele, né? Aham. Inclusive, crânio do símbolo da história. Globo distraído. Aí ele fala, das tábuas da memória apagarei todos os registros inúteis e triviais, citações de livros, imagens e experiências. Não, e somente teu mandamento viverá nas páginas e no volume do meu cérebro. Estou muito animada. A leitura também. Foi muito legal. Não, são 2 leituras, olha, a gente começou bem, porque são 2 leituras É, muito legais. E achei legal que ele fala também no Hamlet ou Hamleto, que ele conta que o próprio Shakespeare, as referências deles, né? Ele tinha algumas referências de Dinamarca, daí ele fez uma mistureba das referências que ele tinha, e aí ele botou que o Hamlet tinha ido tinha cursado a universidade, só que era na se passa Alemanha, em 1100 e a faculdade era de 1400. É. nem existia na ocasião. Ele fala, né, no início, olha, suspensão de descrença antes de ler, porque ele faz referências irlandesas na obra que é inglesa, que se passa na Dinamarca.
Até essa parte do algo de podre no Reino da Dinamarca tem uma introdução engraçadinha do Rodrigo Lacerda, que ele fala: Marcelo, um personagem pra lá de secundário, como quem não quer nada, solta uma frase que é das mais famosas da literatura inglesa, talvez da literatura universal. E realmente, esse Marcelo, já no primeiro ato aqui, tipo, não tem importância nenhuma, e falou a frase mais famosa, uma das mais famosas do livro da literatura. Eu não cheguei nessa parte desse aqui. Aí tem essas nuances, né, da leitura do Rodrigo, né, que conhece bem a peça, que claro, eu não teria parado para associar quem está falando que a frase é tão importante e é um cara nada a ver com a história. Sim. Isso é muito bom. Essa edição aqui que eu tô lendo em inglês também é legal, porque nas notas ele dá assim, às vezes fala assim, vocês perceberam nessa fala, normalmente é encenado em tom, então ele dá o tom da frase também, né? E talvez a explicação do porquê desse tom, né? E eu acho que é legal isso, porque aí é exatamente o que o livro aí faz de explicar, assim, ó, tá vendo aqui? Ou como se a gente estivesse assistindo a peça, né? Porque quando tá lá e a pessoa tá falando, então você sente o tom da frase, do que quer dizer, e aí, às vezes, só lendo assim, a gente não percebe isso, ou não tem essa percepção tão fina, né? Disso aí. Acho que daí é legal. A gente acaba pegando um pouco mais e vendo que tem mais coisa ainda do que a gente pensa por trás de tudo, né? E eu não sei, mas daí tem aquela de frase, assim, aquela frase famosa da cena 5 lá, né? Que ele fala pro, pro Horácio que há mais coisas no céu e na terra que sonha a nossa filosofia. Sonha a nossa avança e filosofia. Isso, inclusive é a abertura do conto do Machado de Assis, né? Da cartomante e tal. Então aí a gente vê que. E assim, a gente já escutou tantas vezes, né? Essa frase e tal, e aí a gente fala assim, agora eu tô lendo. É legal. É daqui. É daqui, ó. Cheguei na fonte. Eu acho que é um pouco do que esse livro aqui faz. Ele proseia, né? Porque só a peça, ou você vai ficar ali mastigando muito, ou lendo e relendo, né? Como a gente falou, para captar tudo. E esse prosear ajuda a dar essas informações, né? Mais o tom, do que a peça que tem já o visual, o audiovisual trazem, enquanto os diálogos que são muito curtos, né? Sim. De primeira, assim, eu não pegaria, com certeza, sozinha. Sim. Então, a gente pode talvez fazer um resuminho do que foi esse primeiro ato, né, do Hamlet. Não sei se a gente vai fazer isso ou não, Eu acho que vai ficar legal. Como é que a gente está de tempo? A gente está com 58 minutos. A gente tem 2 minutos para resumir. Valeu! Para ver assim, é porque daí quem quiser acompanhar e tal, fazer as leituras dos próximos, a gente assim. Eu acho que até no próximo episódio a gente podia falar um pouquinho também, então, sobre começar de repente falando sobre o primeiro ato. Fazer um resuminho do primeiro ato e daí a gente entra no segundo. Não sei. A gente está decidindo tudo aqui ao vivo agora. Acho que dá para fazer nesse, não tem problema passar um pouquinho, né? Não tem, é só pra gente situar e saber se a gente vai fazer assim, se a gente vai fazer sempre um resuminho e tal, pra depois, quem não acompanhou, quem não leu, pode acompanhar os próximos vídeos e tal, e fazer a leitura depois, mas basicamente o que a gente leu para o nosso primeiro vídeo aqui, fora as apresentações, e o nosso querido Thomas Mann, com os Buddenbrook, que deu origem ao nosso nome. A gente leu o primeiro capítulo do David Copperfield, do Charles Dickens, e o primeiro ato com 5 cenas do Hamlet de Shakespeare.
E Perfeito. o que a gente basicamente do David Copperfield é o, como a Malu falou, o capítulo chama Naço, né? Quando então o narrador está aqui falando da experiência dele de nascer, então ele se baseia nas informações que contaram para ele e um pouquinho foi basicamente essa experiência, a experiência não, mas o relato do ambiente e como ele nasceu, né? Agora não sei se vocês querem E acrescentar alguma ele coisa. dá o tom, acho que ele dá o tom das relações familiares, né? Da mãe, da tia, do pai com a mãe também, como eles se conheceram e havia uma diferença de idade muito grande, o pai dele morreu, né? Acho que sem dar spoilers, acho que ficou nisso. Spoilers, ele nasceu. Ele nasceu. Eu acho que como a gente vai e falando de capítulo a capítulo, vai acabar dando spoiler até aquele capítulo que a gente falou, né? Eu tava pensando nisso, porque até ia comentar com É. vocês do último parágrafo do capítulo, mas aí eu Sim, não, tava com medo de falar se é algum spoiler ou não, ou fazer uma pergunta errada aqui. Eu não sei se vocês atentaram para o último capítulo, o último parágrafo do capítulo do David do Copperfield. David Copperfield. Ele tá falando da tia lá, quando ela, Uhum. né, que ela queria que ele fosse uma menina e quando ela descobriu que não era, que ele não era uma menina e aí ele escreve Falar. que eu seria capaz de ver que ela nunca mais voltou, né? Uhum. Sim. E aí eu achei que foi bonito a maneira que ele terminou aqui, que ele fala que ela se perdeu para sempre na terra dos sonhos e sombras, o mundo de maravilhas do qual eu acabava de vir. Então tá demonstrando ali que é da onde ele veio, ela estaria indo. E Uhum. aí ele faz né, apresenta aqui a lua que iluminava a janela e apresenta um pouquinho a imagem daquele momento. Eu achei bem bonito também que ele fala, né, ele acaba falando do pai, né? Uhum, Eu sim. gostei desse, mas não acho que é spoiler. Bem, se é o spoiler que ele deu pra gente, pra todo mundo. Sim. Eu acho que não, sim, que ele eu acho que a gente pode falar tudo que tem no primeiro capítulo, né? Além do capítulo aí a gente, né, porque daí quem quiser acompanhar também pode O meu ler é e um pouco. assistir. Mas vocês acham que, eu não sei se mencionou, agora eu não lembro, ainda tem que fazer a releitura da Tati, que ela queria que tivesse uma menina para ela pegar e criar por alguma falha dela com o filho dela, pai dele, ou por ela querer ter tido uma menina e não teve, alguma coisa, acho que a gente ainda vai descobrir também, Eu, mas... eu acho que ela queria ter tido uma menina para a menina, bem como ela põe ali, ter tudo que ela não teve, assim. Que ela casou com um cara que ela se separou no fim. Ela acabou virando uma tia meio que amargurada, né? Ela foi infeliz no casamento, o cara abandonou ela, né? Uhum, E era mais jovem e tal, e ela não quer que ela cometa os mesmos erros que ela, sabe? Uma coisa bem egoísta, assim, cria o filho para ser aquilo que ela tá esperando uma guriazinha para ser. Que é estranho, né? Nessa época, geralmente que sempre querem filho homem, né? Não sei. Sim, exatamente. E é ela isso que queria eu uma fiquei guria pensando. foi porque ela ia poder, ela tinha dinheiro, ia poder dar toda a educação, criar ela, e ela ia ser. Né? Na vida real nunca acontece, a gente sempre tem mil planos, assim. Mas ela tinha assim, uma coisa bem egoísta, assim, a guria, a mãe dele era bem mais jovem, né? Então, ela sabia que ela ia ter muita influência, porque a jovem, viúva, né? Uhum, Ela ia poder tipo, manipular, assim, e a guria ainda ia ficar agradecida, né? Então ela já estava com todo um plano na cabeça dela, eu acho. E aí, quando viu que era guria, tá, não combinou com o meu plano, tô indo embora, sabe? Boa sorte para vocês aí. A minha dúvida é assim, que ele fala, ela e nunca mais voltou, né? Desapareceu como uma fada contrariada, ou como um daqueles seres sobrenaturais que, segundo diziam, eu seria capaz de ver, e nunca mais voltou.
né? Então aí a minha dúvida foi isso. Então, se ela nunca mais voltou, será que ela vai aparecer de novo? Para dar a gente vai Pois ter uma explicação, né? Porque ela queria, não sei, ou se isso aqui vai ficar no nosso imaginário de que ela queria uma menina, por esses motivos que a gente falou agora. ele fala depois também no último parágrafo que ela ficou no mundo imaginário onde ele vai viajar mais tarde, bem mais tarde, ou seja, Uhum. ele vai. Então, a impressão que me dá é que ele só vai reencontrar ela quando morrer, assim, sabe? Uhum. Tipo, Ficou ele a vai morrer muito seguir. tarde. Nos próximos capítulos. Veremos. Veremos, mas acho que o que não impede que ele ganhe uma herança dela, né, que ele venha de alguma forma a vida dela ajudar ele, né? Uhum. Mas pelo presságio dele parece que serão só desventuras, né? Eu não sei. E atenção também para esse negócio, os seres sobrenaturais que popularmente supunha que eu fosse capaz de enxergar. Ele diz ali no início que ele Sim. começa. Por As ele ter pessoas, nascido. na meia-noite, ele vai ver fantasmas e conversar com fantasmas, mas que isso nunca aconteceu. E que ele ia ser muito infeliz. Isso sim pode ter acontecido. Né? Que eram duas coisas que aconteceriam. Isso. Daí no Hamlet, então, um pequeno resumo do primeiro ato. É quando. Pode falar, Malu. Vou falar só sobre a cena 1. Daí começa com eles, uma troca de guarda no castelo, e nos apresenta meio que o cenário, né? Que é esse castelo na Dinamarca, que fica no topo de falésias e tal. E aí ele conta, os dois se encontram, o guarda que está entrando e os que estão, o que está saindo, que está entrando, e eles comentam que alguém viu um fantasma que acham que é do pai do Hamlet, que é o que teria morrido há alguns dias, né? Então aí eles combinam que eles se acham na obrigação de contar para o Hamlet que eles viram o fantasma do pai dele, que viram um fantasma que provavelmente eles acreditam que seja do pai dele, porque o fantasma não quis falar com eles. E eu acho que eles acham que daí, com o Hamlet ele vai falar, né? O filho ele fala. Que Cena eles viram 2. o cara todo, né? Com armadura, vestimentas lá do rei, que tinham certeza que era ele. E um deles era colega, né, do Hamlet, de faculdade, acho, né? De Faculdade. faculdade da Alemanha. Dessa faculdade da Alemanha que não existia na época da história, mas isso é licença poética. Então, aí eles resolvem então conversar com o Hamlet, né, para avisar que viram o fantasma do pai e que aí quem sabe que que ele conversasse então, ou falasse com ele. E aí é isso que vai acontecer, né? Assim, claro, tem outras coisas acontecendo ali por trás e tal, mas eu acho que daí com o desenvolvimento a gente pode depois, mais pra frente, comentar um pouco. Mas basicamente o Hamlet encontra o fantasma do pai e conversa com ele, né? Tem ali toda a questão da conversa com o rei, né? Agora o atual rei, que é o que se casou com O a mãe, tio do. né? É o tio, né? E ele acabou se Não, casando. não é spoiler, não. É importante falar, acho, né? Que tá a cena do trono lá do rei, porque a mãe casou com o tio, pouquíssimos dias, dizem até, né, que um dos amigos que foi visitá-lo, ele vai com a sutileza de dizer que foi para o velório do pai dele. Uhum. Mas já tem uma semana do velório, o que estava acontecendo na ocasião era o casamento da mãe com o tio, que foi nesse curto espaço de tempo. Então, até achei essa sutileza bem, né? Ele fala, praticamente, eu sei que você não veio para o velório já passou, você veio para o casamento real, né? Que o tio dele pega o lugar dele, que era o herdeiro do trono. Mas como a mãe casa com o tio, e é isso que dá toda a vibe da história, né? Eu acho que essa lei até era uma lei da Inglaterra do tempo que na realidade ele faz situada na Dinamarca e tinha várias intrigas nas cortes que tipo se ela casasse naquele meio tempo de 30, 40 dias, né, da morte do marido, quem ficava rei era o marido dela. Então se ela não casasse ia ser o Hamlet que estava pronto, né? Tinha feito a faculdade na Alemanha.
Era um cara Faculdade de culto e tal, Príncipe. faculdade de príncipe, tinha feito todas as cadeiras de como guerrear, como ser culto. E aí o tio dele dá o passapé ali, né? Uhum. Casa com a mãe. E aí tem o outro núcleo, né? Que é o da menina que ele gosta. Sim. Daí a Ofélia, que a menina que ele ama, é filha de um do camareiro mor, né? Uhum. Como é que ele se chama? Isso. Sim. Que inglês, qual é o termo, assim. E também era um cara super. Tinha estudado, eles tinham estudado juntos, ou ele tinha estudado na mesma. Era um cara que era bem. Tanto que esse cargo dele é super. Seria o mais importante, né? E aí ela era a crush do Hamlet. Tá rolando E aí ela Mas uma aí discussão se vale a pena, né, investir ou não. eu como não li, não sei mesmo, aí não sei se vai entrar numa amor proibido, né? Tipo, ser rei ou ser feliz. Mas eu fiquei com esse ar. Uhum. Então a gente não vai te dar spoiler Tá. do ato da semana que vem. E Mas acho que foi então, isso que foi aconteceu, isso. né? Aí, e no finalzinho, né, mas acho que a gente pode falar, o Hamlet conversa com o pai dele, e o fantasma, claro, do pai dele. E claro, né, como se fosse tão claro que fantasmas falassem, mas enfim. Exato. É. E aí o pai acusa o tio e a mãe de traição, né? E acusa o tio de tê-lo matado. Que acreditava-se então que ele não tinha, né, que ele tinha morrido, mas não que não tinha sido assassinado. E aí é que vai agora ele pede então para o Hamlet que uma vingança, né, contra a sua morte. E aí agora a história vai desenrolar a partir disso. É. E o grande tema aqui é a vingança. Que é Exatamente. aquilo que a gente. Que é o do Moby Dick, que o Ahab contra o Moby Dick busca a vingança. Só que no caso, o pai está pedindo para o filho vingar ele. O pai já morto, né? Uhum. Está pedindo o filho tomar para si, né? Passa essa Na raiva. edição de vocês, o ato tem título? Tem nome? Sim, todas as cenas. Ah, não, A deixa eu ver o cena ato. sim, mas o ato. O ato, peraí, deixa eu ver. As cenas não. A minha Porque cenas na não. minha em inglês não tem. E Não, só como é ato português um. que eu tô lendo, É. não, né? Ato Não, um, daí as cenas têm nome. o meu Mas o também não ato tem, E não. não. na do. Não tem, né? Na do Amileto tem nome. Tem nome, né? Mas eu vi que na de inglês não tinha, eu achei que tinha sido o Rodrigo mesmo. É Meu Umbigo é o Centro do Mundo. E é bem raninho, né? Sim, Perfeito, Bem perfeito. rano. Olha, tá isso vendo? aqui, ó, Ariane, ó, tu tem que pedir para os caras te darem um desconto nas da Harvard. Porque, olha, Tá muito demais, bom isso né, aqui, ó. Joy? Tá demais, tá demais. E olha, você não Eu acho que o conseguiu. Rodrigo ganhou algum prêmio, sabia? Não sei se foi por. Agora eu não lembro se foi esse livro. Você não conseguiu sair da baleia Nem do Buddenbrook. e nem dos Buddenbrooks. Não, Tá tudo aí, tudo junto e misturado. apareceu É. literatura. Tati, pra você, que aqui na Ah, olha minha lá. venda é o marcador de livro que a Tati me deu. A Lu também tem, né? Eu tenho, eu mandei para vocês, né? O meu marcador. Não, pra mim ainda não. Ah, então eu vou te mandar, tá? Isso é uma Ô, falha. Tati, você tá usando os seus marcadores shakespearianos? Eu tô, então, agora que eles não estão aqui, eu tinha separado ali, mas eu tô, é que eu tirei pra não amassar aqui na minha Aham, estante. Mas eu tô sim. Eu ganhei, é que agora eu não sei onde eles temático. estão. Eles estão ali, acho que atrás. Depois e na próxima vez eu mostro. Vou mostrar pra vocês. E então, acho que a gente hoje encerra a nossa conversa. Com convite, é claro, para todo mundo que quiser, para os primos, os próprios primos, né, do nosso grupo lá, que quiserem acompanhar a leitura com a gente.
e também podem, né, um dia ou outro aqui conversar com a gente também para falar um pouquinho da nossa experiência aqui ou da nossa leitura que a gente está fazendo agora. E a gente deixando todos os links aí do que a gente falou, né? Dos canais que a gente já conhece, que foram citados aqui e tal, e dar continuidade agora daqui para frente. E procurar, assim, incentivar as pessoas que gostam de ler, às vezes tem um pouco de receio de ler os clássicos, ou às vezes de achar que é um pouco mais difícil, mas que nem a gente já falou, não é tão assim difícil, afinal foi escrito, ou foi encenado, ou foi projetado para pessoas, e pensar que, por exemplo, na época de Shakespeare, quase ninguém tinha educação, né? Ninguém tinha. Então, era uma época, ou mesmo na mais para frente, no século, quando o Charles Dickens também escreve as obras dele. Então, eu acho que é uma coisa, a gente às vezes tem um preconceito por achar que a literatura não é para todo mundo, mas a literatura é, na verdade, para todo mundo. E eu acho que a gente pode tirar bastante proveito disso. Exatamente. Então, a gente vai. Isso. Faço das tuas palavras as minhas. E quem Faço. quiser, quem animar, metas suaves, as leituras estão bem, bem tranquilas e divertidas. Exatamente, divertido. Então a gente espera vocês e todo mundo para uma próxima conversa aqui. Vamos só falar o que a gente vai ler então, para Sim. o próximo vídeo. Próximo vídeo é a cena 2, né? O ato 2 do Hamlet e o capítulo 2 do Charles Dickens, David Copperfield, da minha edição. 10 pagininhas. É barbada. Perfeito, Barbada. então até a próxima. Até a próxima.